Olá a todos, bem-vindos a esse canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos dar continuidade àquelas questões, perguntas, dúvidas, curiosidades da Bíblia Sagrada, com esse tema, a Bíblia explica a Bíblia. E eu vou estar dando continuidade a essas perguntas que parecem ser difíceis, porém elas não podem, de modo algum, serem ignoradas. Não tenho todas as respostas, como eu já falei e falo sempre isso, não tenho todas as respostas, mas a gente busca a resposta, a gente busca conhecer. Então, através das escrituras e com a ajuda de Deus, a gente podemos aqui esclarecer algumas questões. E dando continuidade, aqui uma das dúvidas, das perguntas, né? Talvez alguém que estiver assistindo esse vídeo for assistir no futuro, talvez já tenha tido essa dúvida, né? Também, com certeza, eu já tive. Então, graças a Deus, eu busquei saber, mergulhei na palavra de Deus também, e com a ajuda também de outras pessoas, pessoas que também estudam e conhecem a palavra de Deus, a gente pode esclarecer também. Porém, aqui lembrando que são visões, muitas pessoas têm outras visões e não é a última palavra. Lembrando, todas as posições aqui e respostas dessas dúvidas não é a última palavra, tá bom? Então, são posições, interpretações e respostas bíblicas, mas a gente fica somente com aquilo que está escrito e nada além disso, amém? Então, uma das dúvidas que a gente formulou aqui, elaborou aqui e está em questão, é Jacó teria se equivocado ao interpretar o sonho de José. Para algumas pessoas e alguns escritores, pregadores, pessoas que ministram a palavra de Deus, às vezes falam algumas coisas, a gente, se não se aprofundar, não tem como saber, entender sobre essa curiosidade, essa dúvida. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó, Gênesis 37, versículo 9 ao 10, diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Ao interpretar esse sonho de José, parece-nos que Jacó cometeu um equívoco quando disse: Porventura viremos eu e tua mãe a inclinar-nos perante ti em terra? A pergunta que não quer calar, amados e amadas: como a mãe de José, Raquel, poderia vir a inclinar-se perante ele em terra, uma vez que ela já havia morrido? Ora, se levarmos em conta que Jacó tinha duas mulheres, Raquel e Leia, a aparente contradição já começa a ser desfeita. Com a morte de Raquel, a preferida e amada de Jacó, Leia, sua primeira esposa, assume o papel de mãe de todos os filhos de Jacó. Assim sendo, mãe de todos os filhos de Jacó, entendeu? Assim sendo, a mãe a qual Jacó se referia não era Raquel, mas sim Leia. Isto é assim até mesmo em nossa cultura ocidental, pois morrendo a mãe natural de alguém, a segunda mulher de seu pai assume o papel de mãe, a qual chamamos de madrasta. Portanto, concluímos que Jacó não se equivocou. Jacó não se equivocou. Amém? Porque às vezes algumas pessoas, elas quando vão falar nessa passagem, falar nesse texto, às vezes ministram também a palavra de Deus, acaba que deixando Jacó como se Jacó tivesse sido equivocado na interpretação do sonho. Porém, não se equivocou, pois em sua interpretação do sonho de José, ele fez referência a Leia, que ainda estava viva, e não a Raquel, que morreu por ocasião do parto difícil de Benjamim, cujo primeiro nome é Benoni. Então, essa dúvida já foi esclarecida. Ele não se equivocou na interpretação do sonho de Jacó.
A outra dúvida deixa eu ver aqui, é sobre o sábado. O sábado é um mandamento vigente para o cristão? Vamos ler a palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, 6 dias trabalhares e farás de toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Com base nessa passagem e outras do Antigo Testamento, os adventistas do 7º dia e outros adeptos do sabatismo insistem em ensinar que o sábado é um mandamento vigente para o cristão e, portanto, este deve guardá-lo. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos seletos falam essa frase. Em outras palavras, ela está dizendo que a salvação da pessoa não depende de Cristo, mas sim se ela guarda ou não o dia de sábado. Ora, será que o sacrifício de Jesus Cristo não foi completo? Afinal, quem é que nos salva? Jesus ou a guarda do sábado? Acerca desse assunto, Paulo já advertia a igreja da Galácia quando disse: Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Vamos aqui para a etimologia da palavra sábado. Sábado, Shabat, cessar, desistir, descansar. Algumas razões porque o cristão não deve guardar o sábado. Deus trabalhou no dia de sábado. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse versículo mostra de forma inequívoca que Deus trabalhou no sábado. De outro modo, como pode alguém terminar sua obra num determinado dia sem que tenha trabalhado nesse dia? Veja que o texto é muito taxativo ao dizer que Deus acabou no dia 7º a sua obra que tinha feito. Essas palavras na língua original são claras e não deixam margem para dúvidas. Deus realmente trabalhou no dia de sábado. O fato de Êxodo 20, versículo 8, dizer que ele terminou a obra no 6º dia pode ser explicado através do costume judaico de arredondar os números, visto que Deus trabalhou apenas parte do sábado. Como podemos ver, por inferência, o escritor arredondou o número dizendo que ele terminou no dia 6º a sua obra, quando, na verdade, de acordo com Gênesis 2:2, ele terminou no sábado, ou seja, no 7º dia. Por exemplo, Davi reinou 7 anos e meio em Hebrom, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ou seja, Davi reinou 40 anos e 6 meses. Mas o mesmo escritor, em 2 Samuel 5:4, afirma que ele reinou apenas 40 anos. Ora, tudo que ele fez foi arredondar os números de 6 anos para apenas 40 anos. À luz dessas explicações, concluímos que Deus trabalhou no sábado. A guarda no sábado não foi instituída por Deus antes da lei. De acordo com os adventistas do 7º dia, os cristãos devem guardar o sábado pelo fato de ele haver sido instituído antes da lei no Jardim do Éden. Não há nenhum só versículo na Bíblia que apresente o sábado como um mandamento dado por Deus antes da lei. Desde Adão até Moisés, não há ninguém que tenha guardado o sábado. Nem Adão, nem Abel, nem Noé e nem mesmo Abraão. Isaac, Jacó e José guardaram o sábado. Portanto, dizer que a guarda do sábado é um mandamento vigente para o cristão, por ser instituído por Deus antes da lei, é no mínimo falacioso, pois, como temos visto, ele não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Como podemos ver, não há como provar a guarda do sábado no livro de Gênesis. Em todo o livro não há um só versículo que ampare essa prática, pois não uma ordem expressa da parte de Deus recomendando a sua guarda. O argumento de que Deus abençoou e santificou o sábado e por isso ele deve ser guardado pelo cristão.
Está em Gênesis 1:3 assim. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O fato de Deus haver abençoado e santificado o sábado não significa que o homem também deveria abençoá-lo e santificá-lo. Pois ao santificar e abençoar o sábado, Deus não disse que o homem deveria fazer o mesmo. Pelo menos não é isso que encontramos no livro de Gênesis. A razão dele haver abençoado e santificado o dia sétimo está claro no próprio texto, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O argumento das duas instituições que atravessaram o Éden. Outro argumento usado pelo mesmo grupo consiste em que as únicas instituições criadas por Deus que atravessaram os portões do Éden foram a guarda do sábado e o casamento. E argumentam ainda se querem invalidar a guarda do sábado, deve ser de igual modo fazer o mesmo com o casamento que teve sua origem no Éden. No que diz respeito à instituição do casamento, há uma ordem expressa de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher, que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Mas quanto ao sábado, no livro de Gênesis, e principalmente no capítulo 2, não há nenhum mandamento. Como já foi dito acima, não há uma ordem expressa da parte de Deus indicando que devemos guardar o sábado. O sábado foi instituído no período da lei para ser observado pelos judeus e não pelos cristãos. De acordo com Êxodo 31, versículo 12, a guarda do sábado foi instituída para os judeus, para os filhos de Israel e não para os cristãos. O Novo Testamento não faz alusão à guarda do sábado como um mandamento vigente para o cristão. Em todo o Novo Testamento não há só versículo fazendo alusão à guarda do sábado como um mandamento vigente para o cristão ou para os gentios. Para dizer a verdade, dos 10 mandamentos apresentados em Êxodo 20, o único que não é repetido no Novo Testamento é o que se refere à guarda do sábado. Se a guarda do sábado é um mandamento estabelecido no Éden, e diga-se de passagem, nesse caso, é o primeiro de todos os mandamentos, conforme pensam os adventistas, pois até então nenhum outro mandamento ainda havia sido dado, porque somente depois de cerca de quase 3.000 anos, a contar do Éden até Moisés, ele é ordenado para ser guardado. E vai lembrar que ele foi ordenado exclusivamente para a nação de Israel, pois desde Adão até Moisés não vemos ninguém guardando o sábado. Nem Abel, nem Sete, nem Enos, nem Enoque, nem Noé, nem Sem, nem Abraão, Isaac, Jacó, José. E no período da igreja, ou seja, a partir da ascensão de Jesus, não temos na Bíblia nenhum só versículo que recomenda a guarda do sábado para os cristãos. Se a guarda do sábado fosse, de fato, um mandamento para a igreja, porque nenhum dos apóstolos fez alusão a ele como um mandamento vigente para o cristão. O argumento de que o sábado é um mandamento perpétuo. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo. Êxodo 31:16. De acordo com a interpretação adventista, esse versículo ensina que o sábado é um mandamento que deve ser guardado perpetuamente ou eternamente. E sendo assim, sua observância se estende também aos cristãos. Diante dessa afirmação, com razão, indagamos qual é o verdadeiro significado da palavra perpétuo nesse texto. A palavra hebraica Olam, nesse texto, tem apenas um único sentido, a saber, eterno. Ou existe outro significado? De acordo com as maiores autoridades, na língua hebraica, a palavra Olam possui pelo menos 2 significados. Olam tem o significado de eterno apenas em relação a Deus, pois somente Deus é eterno na sua essência, isso é, ele existe por si mesmo, é incriado, autoexistente, ele é antes do tempo. Nunca houve um tempo em que ele não existiu. Deus é intemporal ou atemporal, transcendental. Segundo, olhando do ponto de vista temporal, ou seja, as coisas que estão dentro do tempo têm o sentido de um tempo determinado, limitado, pois, como foi dito anteriormente, só Deus é essencialmente eterno. Tudo que foi criado por Deus é contingente, por isso é limitado. O tempo foi criado por Deus e o sábado, bem como a sua observância, estão dentro do tempo, portanto, têm um prazo de validade, não são eternos. Sobre esse assunto, tem alguns comentários de algumas pessoas aqui que diz que somos obrigados a guardar o sábado pelo simples fato de ser denominado estatuto perpétuo, então somos obrigados também a guardar a Páscoa, lavar cerimonialmente as mãos e os pés, celebrar as festas judaicas, subordinarmos ao sacerdócio aarônico e tantas outras coisas. Além das passagens citadas, há outras observâncias que, segundo a lei, são estatuto perpétuo, as quais, de acordo com os adventistas e pelo fato de ser perpétuo, deveriam de igual modo ser observados.
Por exemplo, acender as lâmpadas continuamente, estatuto perpétuo, Levítico 24, 3. O pão para a mesa do Senhor, estatuto perpétuo, Levítico 24, 8, 9. Mas é claro que essas observâncias não são levadas a sério por eles, mas afinal o mandamento perpétuo não é para ser observado. Portanto, à luz dessas explicações, fica provado que a expressão perpétuo ou eterno, com referência ao sábado, tem prazo de validade e não deve ser interpretada ao pé da letra como fazem alguns, né, nesse grupo. A guarda do sábado, como dia de descanso, só teve validade até a cruz de Cristo. A partir daí, o nosso descanso não é um dia, mas de uma pessoa. Entendemos que o homem precisa de um ou mais dias de descanso, mas isso não significa que tem que ser religiosamente no dia de sábado. Quanto ao dia de culto, os cristãos não tinham um dia específico, sábado ou domingo. Lemos no livro de Atos que eles cultuavam a Deus todos os dias, sem exceção. Amém? Então, essa dúvida aqui foi esclarecida do sábado. Então, vamos agora para uma outra questão. Como souberam os discípulos as palavras ditas por Jesus na oração do Getsêmani? É uma questão também que está aqui. Essa mesma dificuldade encontramos em outras passagens da Bíblia, como por exemplo a tentação de Jesus e possivelmente na conversa de Jesus com Nicodemos. Com respeito à passagem de Mateus 26, 36 a 44, sobre a oração de Jesus no Getsêmani, existem algumas dificuldades a serem explicadas. Os discípulos estavam distantes de Jesus, os discípulos estavam dormindo. Após a última oração, Jesus foi preso, julgado, condenado e morto. Os discípulos fugiram logo após a prisão de Jesus. Essas dificuldades que eu acabei de falar aqui, pelo menos em princípio, deixam claro a impossibilidade de Jesus ter dito alguma coisa aos seus discípulos. Não obstante, existem vários meios através dos quais podemos explicar o conhecimento que os discípulos tiveram acerca das palavras de Jesus, entre os quais citaremos apenas 4, que nos parece mais convincente. Jesus mesmo lhes contara. Primeiro, né? Segundo, por testemunho de alguma outra pessoa. Terceiro, por inspiração do Espírito Santo, como a revelação do Gênesis a Moisés e do Apocalipse para João, etc. Quarto, eles mesmos ouviram, visto que estavam distantes de Jesus, apenas cerca de 120 metros, e estavam na madrugada, quando há possibilidade de se ouvir os menos ruídos. Outro detalhe curioso é que o fato de Jesus encontrar os discípulos dormindo não significa necessariamente que eles estavam dormindo o tempo todo, o que de certa forma abre a possibilidade deles terem ouvido as palavras ditas por Jesus no Getsemane. Então, essas são as posições. Vamos aqui, outra dúvida. Mais duas dúvidas aqui. Procurar aqui o texto. Demora um pouco, tenho que procurar os textos na Bíblia, por isso que eu optei por gravar o vídeo assim. Então, aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos entender essa questão, essa dúvida, essa curiosidade que algumas pessoas têm e que estão anotadas aqui. Você sabia que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ainda antes de ter nascido? Então vamos lá. Davi é mais um caso de pessoas que foram conhecidas por Deus antes de ter nascido. Entre elas estão Josias, Ciro, o Peça, Jeremias e Paulo. Quanto a esses 4 personagens, o texto bíblico é muito claro e não deixa nenhuma margem para dúvidas. Mas no caso do rei Davi, para chegarmos a essa mesma conclusão, faz-se necessário alguns estudos e cálculos matemáticos. Vamos aos cálculos. Saul reinou por 40 anos em Israel. Está em Atos 13, 21, esse assunto. Porém, no segundo ano do seu reinado, ele pecou contra o Senhor Deus, oferecendo sacrifícios que ele não estava autorizado a oferecer, e por essa razão foi rejeitado como rei. Assim disse o Senhor: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. 1 Samuel, capítulo 13, 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1, 13 e 14. Duas frases chamam a nossa atenção no versículo 14.
Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E a outra frase é: já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Nessas duas frases, Deus faz duas declarações reveladoras. O homem segundo o seu coração e o outro homem será o chefe do seu povo. A pergunta é: quem é esse homem? Apenas pelo texto em apreço, não é possível descrever quem é esse homem. Mas se consultarmos os textos paralelos, seguramente saberemos não somente quem é o tal homem, mas também o seu próprio nome. Existem duas passagens na Bíblia que podem lançar luz a esse texto. Uma está no Antigo Testamento, Salmo 89, 20, e a outra no Novo Testamento, Atos 13, 21 e 22, versículo 21 e 22. Na primeira passagem citada lemos: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Salmos 89, 20. E na segunda lemos: e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Judá, de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Como podemos ver, tanto a primeira quanto a segunda passagem bíblica confirma que o homem achado por Deus, segundo o seu coração, é Davi, filho de Jessé, o belemita. Agora, uma vez que conseguimos encontrar o homem segundo o coração de Deus, isso é, Davi, resta-nos apenas provar que ele foi assim chamado antes de ter nascido. Em primeiro lugar, precisamos saber quantos anos Saul reinou. Em segundo lugar, é necessário determinar com quantos anos Davi começou a reinar. Em terceiro lugar, precisamos saber em que ano do reinado de Saul Deus disse a celebre frase: achei a Davi, filho de Jessé, varão, homem, conforme segundo o meu coração. Saul, de acordo com Atos 13, 21, reinou 40 anos em Israel. Saul reinou 40 anos. Davi, por sua vez, era da idade de 30 anos quando começou a reinar, segundo Samuel 5, 4. Davi começou a reinar com 30 anos. Saul estava no segundo ano do seu reinado, quando Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Portanto, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus no segundo ano do reinado de Saul. De posse dessa preciosa informação, basta fazermos uns cálculos matemáticos. Quando Saul morreu, encerrando seu reinado de 40 anos, Davi tinha 30 anos e começou a reinar. Posto isso, para esclarecermos melhor a questão, basta subtrairmos os 30 anos de Davi dos 40 anos de reinado de Saul. Se estivermos certos nesses cálculos, amados, e com algumas opiniões aqui, Deus chamou Davi de um homem segundo seu coração 8 anos antes dele nascer. Porque Saul, 40 anos de reinado, Davi, 30 anos de idade, 40 menos 30, 10, resultado dá 10 anos. 10 primeiros anos. A frase foi dita nos 2 primeiros anos, segundo ano do reinado de Saul, que é 10 menos 2, igual 8 anos. Então, é muito importante que não nos esqueçamos da seguinte verdade: Deus é onisciente, presciente. Ele conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro com perfeição. Não com a nossa perfeição, mas com a sua perfeição, pois nosso conceito de perfeição é imperfeito. Dizemos isso pelo simples fato de sermos imperfeitos, né? E o que não acontece com Deus, pois Ele é perfeito. E de acordo com o seu conceito de perfeição, é que Ele conhece tudo e a todos. E agora, a outra questão é: em que sentido Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Diferentes opiniões têm sido apresentadas a fim de definir o verdadeiro significado da expressão alusiva, vamos dizer assim, a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Alguns entendem que essa expressão significa que ele tinha capacidade de arrepender-se com facilidade. Outros, por ignorar o texto bíblico, acham que era porque ele não pecava. E ainda outros, com mais acerto, entendem que Davi era segundo o coração de Deus no sentido de executar a vontade de Deus. Atitude essa que Saul deixou a desejar. A boa hermenêutica nos recomenda que, para interpretar um texto, faz-se necessário, antes de tudo, examinarmos o contexto. Tomando como base essa regra de hermenêutica, iremos analisar a referida frase à luz do contexto. Saul recebeu uma ordem do profeta Samuel e não obedeceu. E por conta dessa desobediência, Deus o repreendeu, dizendo que ele havia agido neciamente, que já havia encontrado um homem, segundo o seu coração, que executaria toda a sua vontade. Com base nesse texto, é razoável supor que segundo o coração de Deus, nesse caso,
não significa que Davi não tenha pecado, pois essa assertiva é contrariada com as passagens de 2 Samuel 12 e Salmo 51. No que diz respeito à sua capacidade de se arrepender, é um fato inegável, mas eu não penso que seja esse o fator que lhe garantiu a referida frase. À luz do contexto, creio que a definição que mais se aproxima do texto é que ele era um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que executaria a vontade de Deus. Isso faz sentido quando lemos a respeito de Saul, que ele não executou a vontade de Deus por pelo menos 2 vezes. E a outra, encerramos aqui essa dúvida. A outra tem muitas ainda, mas no vídeo não vai caber todas. E a gente vai dando continuidade todos os dias de todas essas questões. Amém?